Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, leitura diária de quarta-feira. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Grato a Deus pelo privilégio de poder estar servindo ao Senhor. Grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito no meio do seu povo e através do seu povo, né, meus irmãos? Nós tivemos uma cruzada evangelística extremamente abençoada, onde Deus se fez presente e por isso nós somos gratos ao Senhor. Nós estamos neste trimestre estudando sobre as mulheres virtuosas. Neste trimestre, comentado pelo professor Lorival, professor ali na nossa sede. O professor é um amigo nosso, né? Deus tem constituído um irmão, né? Somos gratos a Deus, eu sempre gosto de reiterar isso, que os comentaristas da nossa revista são pessoas que nós conhecemos, que nós convivemos, né, no nosso dia a dia, nas reuniões, nos trabalhos da igreja onde nos encontramos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, que esteve ministrando na primeira cruzada evangelística, que foi uma bênção. Deus seja louvado pela sua vida, nosso pastor presidente, sua família, todos os outros, saudando o pastor Aldair. Eu cumprimento a todos os outros pastores, vice-pastores e suas famílias, que Deus possa estar abençoando. Quero louvar a Deus também pela vida dos nossos irmãos que fazem a leitura diária de segunda a sexta e fazem também a pré-aula, né? Nesta semana nós tivemos o privilégio, né? O pastor William foi quem fez a pré-aula desta semana a pedido do nosso irmão Anderson. Nós estamos na lição de número 3, já aprendemos lições maravilhosas. Na primeira lição nós aprendemos sobre a mulher virtuosa, na segunda lição nós aprendemos sobre Sara e agora na terceira lição nós vamos aprender sobre Miriam. Terceira lição, 20 de julho de 2025. Nós estaremos aprendendo na leitura de quarta-feira. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pelas misericórdias dele que tem nos alcançado dia após dia. A leitura diária de quarta-feira está em Êxodo no capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo é o de número 4. Vamos para a palavra do Senhor. Está escrito: E a irmã do menino postou-se de longe, ou colocou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. Nós estamos vendo aqui, iremos aprender sobre Miriam. A Bíblia vai nos dizer, e nós entendemos pela palavra do Senhor, que ela nasceu ali no Egito, no cativeiro. Ela nascera escrava, seus pais eram escravos e ela nascera escrava, era a vida que ela conhecia. Não nasceu com a liberdade que nós temos hoje. E nós lemos aqui que, como ela nasceu escrava, nós conhecemos a história. As mulheres hebreias, elas davam à luz, eram mulheres férteis, porque abençoadas por Deus, né? Tudo aquilo que é abençoado por Deus é fértil. Aí os irmãos viram, mas Sara era estéril, mas foi Deus quem fez. Os irmãos podem observar que na maioria das vezes que vai dizer que Sara era estéril, Ana, o Senhor a fez. Por quê? Porque tinha um tempo determinado por Deus para que aquelas crianças nascessem em um tempo certo. Tudo está determinado por Deus. E nós vimos aqui que Miriam, ela nasceu em um período difícil do povo de Israel. O povo de Israel estava passando por um período de escravidão. E ali, por o povo aumentar muito, fora dada a ordem para que matassem todos os bebês do sexo masculino. E nós vimos aqui que a mãe dela, quando Moisés nasce, ela faz ali toda aquela articulação para poder salvar a vida do menino. Primeiro escondendo ele em casa, quando não foi mais possível, ela colocou à margem do rio. E aqui a Bíblia está dizendo, no capítulo que nós lemos, o capítulo 2 e o versículo 7,
capítulo 2, versículo 7. Vamos para a palavra do Senhor. Capítulo 2, o versículo 4, melhor dizendo. Diz assim: E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. Ela estava aqui vigiando o seu irmão. Miriam, como uma boa filha, fez aquilo que seus pais lhe pediram. Nós sabemos, meus irmãos, que nós estamos vivendo em dias difíceis. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas não querem mais obedecer. E nós vamos aprender aqui com Miriam que ela era uma pessoa disposta. Embora ela tenha nascido, como eu falei agora há pouco, numa época de escravidão, a Miriam, ela vai ter várias qualidades que nós podemos aprender com ela. Ela era disposta, nós vamos ver aqui que ela aprendeu a tocar, ela atravessou o mar em terra seca juntamente com Arão e Moisés, e nós vamos ver aqui que ela fazia parte também da liderança, ajudava ali o seu irmão. E nós vamos ver que por todas essas qualidades que ela tem, ela soube conviver no período de escravidão, mas ela também soube participar das promessas que Deus tinha feito ao seu povo e que levantou o seu irmão para libertar o povo de Israel. E nós vemos aqui a importância de nós, mesmo quando estivermos em circunstâncias difíceis, mas quando surgir a oportunidade de nós fazermos algo para Deus, nós aproveitarmos essa oportunidade, nós agarrarmos essa oportunidade. Porque a oportunidade de nós trabalharmos para o Senhor, ela virá, mas vai depender de nós, se nós vamos escolher ficar inventando desculpa, colocando dificuldade, ou nós vamos abraçar esta causa. Miriam, ela abraçou a causa e ela participou de tudo aquilo, todos os milagres que o Senhor operara na vida de Israel, ela participou. Ela estava durante as 10 pragas, ela viu quando ali o Senhor ordena que mate o cordeiro e passe um sangue no umbral da soleira do portal. Ela presenciou aquele milagre de que em todos os lares dos egípcios, onde não havia o sangue, onde não havia a ordenança do Senhor, onde não havia a obediência, o cumprimento da palavra do Senhor, ela viu aquele primogênito morrer, mas ela viu também que na casa do povo de Deus que obedeceu a ordem do Senhor, a ordenança do Senhor, ela viu o milagre acontecer. Então, que nós possamos aprender com Miriam, que era uma instrumentista, porque a Bíblia vai dizer que depois que atravessaram o Mar Vermelho em seco, depois que atravessaram ali no seco, ela do outro lado, ela tocou o seu instrumento. Ela tocou o seu instrumento e adorou ao Senhor Deus de Israel. Nós vimos aqui e temos muito a aprender com Miriam. Que nós possamos estar louvando ao Deus de Israel. E também ela era profetisa. Mas, como toda a história dos homens e mulheres de Deus, e até mesmo de nós, se nós formos fazer uma alta avaliação, tem os altos e baixos. E Miriam cometeu o erro, como todos nós cometemos. O que dá a entender na Bíblia Sagrada que foi ela que puxou aquela falácia, aquela falação de Moisés. Moisés vai e casa com uma cuxita e ela e Arão começam a falar. E o que tudo indica, ela não estava falando somente entre ela e Arão, ela estava falando para o povo, né? E ela era profetisa e Deus chama ela e fala assim: vamos ter uma reunião aqui nós 4. Vem cá, Moisés, Arão e Miriam, bora ter uma reunião aqui. Agora se aproxima Arão e Miriam. Se tem profeta em Israel, já desqualificou a parte que ela era profetisa. Já falou, ó, se tem profeta em Israel, eu falo com ele por meio de sonho. Mas com o meu servo Moisés, eu falo com ele boca a boca. O que nós aprendemos aqui? Que todos nós
A Bíblia deu ali os 5 ministérios. Todos nós temos o nosso dever na igreja. Então, se eu sou profeta, o meu dever, por assim dizer, é ajudar na obra do Senhor e profetizar, né? Profetizar. Mas eu tenho que saber o meu lugar. Eu tenho que saber aonde Deus me colocou. Sacerdote é uma coisa, profeta é outra. Nós aprendemos isso com Miriam. Miriam era profetisa e ela vai falar de Moisés, aquele que estava à frente do povo. Então nós, enquanto profetas e profetisas, saibamos o nosso lugar, que nós possamos ficar onde Deus nos colocou e deixar que o homem de Deus, que Deus colocou lá, faça aquilo que está determinado para ele fazer. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, que assim como Deus teve misericórdia de Miriam, ela ficou leprosa, mas depois o próprio Moisés, de quem ela estava falando, né, vamos dizer assim, o pastor da congregação ali que ela estava falando mal dele, o próprio pastor foi lá e pediu a Deus: Deus, tem misericórdia de Miriam, cura ela, né? Olha só o amor que Deus coloca na vida, né, do homem que está à frente da congregação. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos nós, que Deus nos guarde e nos livre, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, Deus abençoe os professores que estarão lecionando, Deus abençoe os alunos e Deus abençoe a escola bíblica de cada um dos irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor e que, se nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.